Está escrito em Josué capítulo 23, versículo 14, o seguinte: Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou sobre vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Meu irmão, minha irmã, as palavras de Josué no final de sua vida são as palavras profundas e carregadas de significado para nós. Ao olhar para trás, ele reflete sobre a fidelidade de Deus, que cumpriu cada uma de suas promessas que fizera ao povo de Israel. Josué, que foi um grande líder e sucessor de Moisés, reconhece o cumprimento das promessas de Deus em sua totalidade. Não obstante os muitos desafios e provações que o povo enfrentou durante o processo do êxodo e da conquista da terra prometida. Josué sabia muito bem que Deus não falha, e a sua confiança nesse fato era algo muito sólido, inabalável. Essa é uma grande lição para nós hoje. Deus é fiel em cumprir as suas promessas, mesmo quando, quando as nossas expectativas ou compreensões sobre Ele, sobre Deus e sua atuação são limitadas ou distorcidas, dada a finitude da nossa capacidade intelectual de compreender a grandeza de Deus. A Bíblia nos assegura em várias passagens que nós podemos confiar plenamente em Deus. A sua fidelidade é uma das verdades mais claras e inquestionáveis das Escrituras. Contudo, é importante reconhecer que muitas vezes as pessoas se sentem frustradas e aborrecidas com Deus. E essa frustração não surge porque Deus seja infiel. Pelo contrário, mas exatamente porque muitas vezes nós não conseguimos compreender ou reconhecer o modo como Ele age em nossas vidas. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as diferentes formas com que Deus age em nossas vidas. Ele tem um modo de tratar diferenciadamente com cada um de nós. E há muitos que, diante de situações difíceis, se veem decepcionados, pois esperavam que Deus interviesse por eles de uma forma específica e não aconteceu como imaginavam. Eles se questionam: por que Deus permitiu isso? Quantas vezes ouvimos isso, não é verdade? Ou, por que Deus não respondeu como eu esperava? Esse tipo de dúvida é muito comum em momentos de dor, em momentos de perda, em momentos de incertezas na vida. No entanto, a nossa incapacidade de compreender plenamente o agir de Deus não anula a sua fidelidade, absolutamente. O Senhor age de maneira soberana, muitas vezes além da nossa capacidade de entender. E é exatamente nesse momento de não compreensão que nós somos desafiados a confiar na sua sabedoria e em suas maravilhosas promessas relacionadas a nós. Olha, meu irmão, minha irmã, entre nós e Deus existe a imagem que nós fazemos dele, ou seja, uma imagem que muitas vezes pode estar distorcida. Essa distorção surge por várias razões. Pode ser por uma leitura superficial das Escrituras, pode ser por influências de pregações que não estão alinhadas com a verdade bíblica, ou até mesmo pode ser pela própria visão limitada
que nós temos sobre a vida e principalmente sobre Deus. Muitos de nós buscam confortos em literaturas populares ou em discursos que validam as suas próprias ideias e expectativas. Mas essas fontes nem sempre estão em sintonia com a verdade revelada na palavra de Deus. Por isso é tão importante, muito importante, destacar que cada um de nós é responsável por aquilo que pensamos e acreditamos a respeito de Deus. Nós não somos vítimas dessa distorção, mas sim responsáveis por ela. A forma como nós vemos Deus é muitas vezes moldada por nossas próprias atitudes ou pelo nosso próprio modo de ver a vida, ou até pelas experiências de vida que nós adquirimos durante nossa trajetória. Quando a nossa compreensão a respeito de Deus é distorcida, isso pode gerar frustração, falta de fé ou até mesmo uma visão idólatra em relação a Deus, em que Ele se torna alguém que serve aos nossos interesses pessoais, às nossas conveniências, e não o Senhor soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que está acima de tudo e de todos e que é digno de nossa adoração e louvor. Todos nós, indistintamente, em algum momento, carregamos distorções inevitáveis sobre Deus. E essas distorções são, eu diria, uma consequência natural da nossa humanidade limitada. Sim, a nossa capacidade de compreender a grandeza de Deus é finita. E é exatamente por isso que, em muitas ocasiões, temos uma visão incompleta de quem Deus realmente é. No entanto, também existem, eu diria, distorções corrompidas. Distorções corrompidas são aquelas que não são apenas reflexo de nossas limitações, mas de uma visão errada e prejudicial sobre Deus, uma visão equivocada sobre o Senhor. Essas distorções corrompidas podem gerar imaturidade na fé e, em casos mais graves, podem até mesmo levar a uma religião que distorce o caráter de Deus para justificar ideologias ou práticas que não estão de acordo com a sua santa e soberana vontade. Olha, meus queridos irmãos, quando Deus, ou melhor, quando a nossa imagem sobre Deus é distorcida, isso não afeta apenas a nossa vida espiritual, mas também impacta na nossa convivência com as outras pessoas e a nossa resposta às situações da vida. A nossa postura diante da vida, das lutas, é diferente. A maneira como nós lidamos com problemas, com perdas, com frustrações e com as dificuldades da vida revela muito sobre o Deus que nós cremos. Sim, é nas nossas reações onde se revela o nosso entendimento sobre Deus. Se acreditamos em um Deus distante ou indiferente, isso pode nos levar à desesperança. Se vemos Deus como alguém que sempre satisfaz os nossos desejos, sem nos desafiar, isso pode gerar uma fé rasa, uma fé imatura, uma fé que nos torna vulneráveis a tropeçar e cair. Diante de tudo isso, somos chamados a discernir com mais clareza a verdadeira imagem de Deus, especialmente em momentos de dor e de dificuldade. A imagem que nós temos de Deus se revela muitas vezes nos momentos de crise, naqueles momentos em que nós somos levados a questionar a nossa fé e as nossas expectativas sobre Deus. Assim como
Josué, que reafirmou a fidelidade de Deus no final de sua vida, nós também somos chamados a refletir sobre a verdade de Deus, mesmo quando a vida nos apresenta dificuldades que parecem desafiadoras ou contraditórias. Pois é, a verdadeira imagem de Deus não é apenas aquela que nós proclamamos com as nossas palavras, com os nossos louvores, naquele momento de adoração, naquele momento de inspiração, mas, sobretudo, aquela que se revela através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas, da nossa postura diante da vida e das outras pessoas. Quando nós enfrentamos adversidades, a forma como respondemos ou como reagimos pode revelar se nós estamos realmente confiando na fidelidade, na providência de Deus, ou se estamos baseando a nossa fé em um Deus criado à nossa imagem e semelhança. A imagem que nós temos a respeito de Deus, ela deve ser constantemente revista e corrigida. Mas como assim? Se você pensa hoje em Deus da mesma forma que pensava no passado, talvez seja a hora de reconsiderar a sua visão a respeito dele. Isso porque a fé verdadeira não é um processo de manter a mesma compreensão sobre Deus, mas de buscar continuamente uma compreensão mais profunda, mais fiel ao que a sua palavra apresenta, mais alinhada ao que está na palavra de Deus. E isso vai formatando a nossa forma de ver Deus. Por isso é vital que olhemos para Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a revelação plena de Deus para nós. Nele nós encontramos a verdadeira imagem de Deus, uma imagem cheia de graça, de verdade, de misericórdia e de justiça. Ao contemplarmos a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, somos desafiados a repensar as nossas próprias ideias sobre Deus e a alinhar a nossa visão com a sua verdade. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, firmeza na fé não significa manter uma ideia fixa de Deus sem questionar a nossa capacidade de compreensão ou buscar uma compreensão mais profunda a respeito de Deus, buscar nas Escrituras. Firmeza na fé significa continuar buscando conhecer a Deus de forma mais verdadeira, mais profunda, sem jamais se desviar da decisão de pertencer a Ele. Nós não somos chamados a criar um Deus de nossa própria conveniência, mas a buscar, por meio das Sagradas Escrituras e da vivência diária, um relacionamento íntimo e transformador com o Deus verdadeiro. Que possamos, assim, corrigir as nossas imagens distorcidas de Deus, sempre voltando à palavra e ao exemplo de Cristo, para que, assim como foi com Josué, possamos nós também, ao final de nossas vidas, afirmar com confiança, de forma categórica, o que ele diz aqui no final do versículo 14. Todos vos sobrevieram, nenhuma dessas promessas falhou. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.